pelo ar-condicionado. First, you see the island. There's an island there. You see it? Yeah. That's So far away. That's what opposite of. So Nelson Mandela, you know you. Ó, gente, eu vou mostrar pra vocês rapidinho o quarto. Tá, ali é a cozinha. Aqui é o banheiro. Depois eu mostro, eu vou fazer um tour separado, daí vou postar aqui no perfil. E são 2 pessoas, né? Minha colega de quarto ainda não chegou. Mas enfim, gente, quero falar com vocês que eu não consegui, né? Eu criei o canal no YouTube principalmente pra falar... Gente, eu tô acabada. Eu dormi 1 hora e eu tô nessa função desde as 8 horas da manhã no Brasil. Que fazendo os cálculos aqui, porque aqui é 4 horas a mais. Então eu estou nessa função há 28 horas. Sem dormir, ansiosa, correndo pra cá, correndo pra lá. Então eu realmente tô muito cansada, tá? Mas eu vou explicar pra vocês como é que foi mais ou menos assim a experiência. Vocês viram alguns takes que eu botei. Primeiro eu peguei o voo de Porto Alegre pra São Paulo, né? Eu moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E aí peguei de Porto Alegre pra São Paulo, Guarulhos. Aí de Guarulhos fui pra Luanda. Aí de Luanda eu vim pra cá, Luanda na Angola. Tá, eu vou contar um pouco pra vocês, assim. De Porto Alegre pra São Paulo é normal, não tem muito assim o que falar. A gente desceu ali no embarque internacional. Mas enfim, aí do voo de São Paulo pra Luanda, eu fui com a TAG. Percepções, assim, tá? A TAG, ela é uma empresa holandesa. É uma empresa angolana de airlines, né? Vocês entenderam? Esqueci a palavra em português. Até parece. Eu falei em inglês 3 segundos e já esqueci, mas não sei como é que fala isso em português. Não é transportadora. Aviação, sei lá. Vocês entenderam. E aí... percepções iniciais, assim, muito desorganizado, porque dizia no site, quando eu botava o número do meu voo no Google, aparecia que era o portão 2, e dizia que conexões eram no portão 2, só que aí no telão tava dizendo que era portão 3. Aí eu tive que andar até o portão 3, até o 328, que é o portão que tava indicando que era o meu, que tipo assim, é no final, ou seja, se não fosse lá, eu teria que voltar tudo. Porque eles não conseguiam sinalizar e ninguém conseguia dar informação. Por isso que eu falei, assim, realmente, assim, a galera ali de Guarulhos, ali do embarque internacional, assim, meu Deus do céu. E aí, sobre a TAG. Assim, eu tive muitas experiências positivas, eu tinha lido um pouco sobre a TAG. Na verdade, não tinha outra pra eu comprar, então, tipo, eu só tinha a TAG pra comprar, pra vir até aqui. Acredito que tenha outras companhias também que fazem, mas quando eu fui comprar, só tinha da TAG. Eu fiquei com um pouco de receio, até porque não tinha as opiniões na internet, elas são 50-50, sabe? Muitas pessoas falam que atrasam, que é isso, que é aquilo.
Então eu tava, tipo, bem assim, um pouco assustada, sabe? Uma coisa também que é importante levar, eu acabei marchando em R$ 120 num carregador USB, porque o meu, ele tem aquela entradinha nova do iPhone. Isso é uma coisa que vale a pena, porque tu paga 30 pila lá fora, e nos voos da TAG dificilmente vai ter o novinho, que é o novo do iPhone, tá? Tem geralmente o antigo mesmo USB. Como vocês viram ali, tipo assim, gente, a vibe é incrível, assim, do voo da TAG que eu peguei, pelo menos, tipo, os atendentes são muito queridos, eles falam português, né, porque na Angola a língua deles é português, então isso também facilita muito, né, foi minha primeira viagem sozinha e eu sei falar inglês, mas tu falar a tua língua natural é bem melhor, né. Não é um português igual ao brasileiro, mas é super entendível e eles te entendem e tu consegue entender eles super tranquilamente, assim, sabe? Bem tranquilo. A vibe achei maravilhosa. Eu sentei do lado de um casal muito legal, que eles eram sul-africanos. E eles me deram dicas de alguns pratos, assim, que eu vou botar uma fotinho aqui dos pratos que ela me disse que era pra eu conhecer, tipo, obrigatório. Conversei com eles em inglês mesmo, assim, e foi bem legal. O voo, assim, em si... No meio a gente atravessou o Oceano Atlântico, né? Então, foram 8 horas de voo. Foi um voo, assim, relativamente tranquilo, não teve muita turbulência, não teve nada do tipo. As comidas não dá pra reclamar. Eu saí estufada, eu cheguei a trazer comida na minha bolsa, de tanta comida que eles deram, assim, e é comida gostosa, não é comida ruim, sabe? Eu só não gosto muito de cominho, e aqui eles usam muito cominho. Mas, enfim, é da vida, tá? Eu não gosto muito de cominho. Mas aqui eles usam bastante em praticamente todas as comidas. Telão não tem muita coisa original, mas eu particularmente baixei as minhas músicas e as minhas coisas ali, tem um USB pra carregar e eles disponibilizam fone e uma cobertinha, tá? Que realmente precisa, porque é muito frio nesse voo, pelo menos que eu fui, tava muito, 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 muito frio. Sorte que eu tinha ido de moletom e calça, mas quem tinha ido de short e regata, assim, se ferrou, sabe? Porque só o cobertor não dava conta. E cheguei no aeroporto de Luanda. Tá, esse aí eu tenho algumas coisas pra dizer. Tipo, o aeroporto de Luanda, em relação à beleza, não tenho o que dizer. Eu achei ele muito bonito, de verdade. Achei ele bem único e ele é muito cultural. Eu gosto disso, sabe? E muito, muito, muito do aeroporto de Luanda. E a Angola é um lugar que eu quero conhecer, assim, futuramente. Tipo, mais a fundo, né? E eu gostei sim. Mas eu achei eles muito desorganizados. Às vezes a gente fala do Brasil, que é isso, que é aquilo. Também não tem como comparar, porque o pessoal os sul-africanos são muito gentis. Os sul-africanos não, desculpa. Os angolanos são muito gentis. Muito, 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 muito. E uma coisa também que eu acho muito legal falar. Gente, na Angola e também aqui na África do Sul, é uma coisa que a gente não vê tanto no Brasil, assim, mas mulheres negras em cargos, assim, super importantes. A mulher que nos trouxe de Luanda até Cape Town era uma mulher negra. E, tipo assim, é uma coisa que a gente não vê tão frequentemente, né, enfim, no Brasil, assim, em outros lugares, não é tão frequente. Lá é muito frequente, sabe? E tem umas páginas, até que eu vou botar aqui também, que eu li nesse voo de Luanda pra Cape Town, que falava, tipo, eles são bem ativos, assim, no feminismo, na luta contra o racismo. Eles fizeram 50 anos de independência agora, gente, imagina. Tipo, agora, final do ano passado. Achei muito legal. Mas eles são desorganizados, tá? Muito gentis, mas desorganizados. Então, o meu voo, tipo, eles não dão conta da grande demanda que eles têm, no sentido de... desceu de um voo muita gente, tipo, era um voo da TAG lotado, e tinha 700 e tantos assentos, sabe? Então, tipo assim, 60 e tantas filas, desculpa. E se cada fila tinha 9 assentos por fila e tinha 60. Façam um cálculo aí que eu sou ruim de matemática. Então, tipo assim, tinha muita gente. E a maioria dessas pessoas não era pra Luanda, era pra fazer conexões. Porque os voos mais disponíveis que tem pra África é por Luanda, pela Angola. Então, tava lotado aquela parte de inspeção. E só tinha uma parte de inspeção funcionando, sabe? Aí, tipo, o pessoal ficou reclamando e tal. E eles estavam, tipo, meio sei lá por que não conseguiam fazer, sabe? Então, tipo, demorou muito. Tanto que... Só que aí a desorganização leva a outra, sabe? Porque aí eu tava desesperada, porque os portões abriam 7h35. E eu, primeiro, tava exausta, porque eu não consegui dormir nada no voo de São Paulo pra Angola. Nada. Não consegui dormir nada, tava com muita dor nas costas, horrível, não tava... foi horrível. Nem vamos comentar sobre a experiência, assim, de não conseguir dormir, enfim, porque isso foi realmente muito traumatizante, foi horrível. Eu tava muito cansada, tive que tomar 2 cafés e eu não tomo café. Aí,
abria 7h35 os portões, tá? E era 7h40 e eu tava ainda na fila. E aí, tipo, eu comentei assim, olha só, eu tenho horário e tal. Os portões abrem 7h40 e fecham 8h30. E, tipo, eu não sabia o quanto eu teria que andar, né? Graças a Deus não é muita coisa. Aí eles abriram outra fila, tipo, porque tinha só tem 2 rodas pra verificar. E só uma tava funcionando, então que botasse pra funcionar a segunda, né? Aí botaram pra funcionar a segunda, chamaram uma pessoa de não sei aonde e botaram pra funcionar. E, gente, eu corri, porque eu pensei, gente, fecha 8h30. Eu tô aqui, eu queria fazer um xixi, eu queria, sabe, entrar, enfim. Eu gosto de entrar antes, porque às vezes não tem espaço nas bagagens de mão e tu tem que deixar muito longe, e daí depois pra tu sair o inferno. E aí, no final, os portões se abriram no horário que era pra fechar, que era às 8h30, que o voo decolava 9 horas, era pra decolar, e acabou decolando 9h20. Mas enfim, tipo, são coisas que eu não fiquei braba nem nada do tipo, apesar de ter atrasado o meu transfer, porque, enfim, são coisas do jogo e também eles são muito gentis, assim, sabe? Realmente não acho que eles queiram ter atrasado, realmente é questão de logística, assim, sabe? Aí foi isso, daí chegando em Cape Town, aí eu passei na imigração, a gente pegou um ônibusinho no aeroporto de Cape Town, achei bem bonito o aeroporto de Cape Town, inclusive, também. Tem algumas filmagens, poucas, porque depois que eu passei com a tour da mala, eu comecei a ficar meio tonta de tanta coisa que eu tinha pra fazer, porque minha primeira viagem sozinha, daí ainda dei o azar disso, mas ok. E aí, já vou contar pra vocês. E aí eu cheguei, passei pela imigração, super tranquilo, falei que eu era brasileira, a gente tem uma vantagem aqui de ser brasileiro, porque realmente não sei, eles veem a gente muito bem, sabe? Então, falei que eu era brasileira, daí ela falou, no, that's so good. Daí falou assim, o que você vai fazer aqui? Eu falei, I'm going to do an exchange, vou fazer um intercâmbio. Daí ela falou, vai ficar quanto tempo? Daí eu falei, vou ficar um mês. Daí ela falou assim, eu vou te dar 3 meses. E carimbou e me deu. E eu fiquei tipo assim, tá, mas eu vou ficar um mês mesmo assim, mas enfim, muito obrigada. Aí, enfim, peguei, e aí fui direto pegar as malas e eu tive o desprazer de ficar esperando 30 minutos e não chegar minha mala. E aí eu fui lá, fiz toda a papelada que tem que fazer e amanhã eu vou ter alguma notícia. Então eu espero que no dia 2 a gente tenha uma notícia boa sobre essa mala, né? Enfim. Pontos positivos. Eu comprei um transfer da minha faculdade, né? Eu tô hospedada no Student at Home, que é um lugar que tem parceria com a faculdade, mas não é da faculdade que eu vou estar estudando inglês. E essa Bayswater, que é onde eu vou estar estudando, eles têm vários tipos eles falam que eles são um programa cultural e de ensino, sabe? Então, eles têm transfer, tem outros passeios também que eu vou descobrir só segunda, que agora é sábado, né? Dia 17, minhas aulas vão começar segunda, dia 19. E aí, galera, eu contratei esse transfer, eu não sei exatamente quanto eu paguei, depois eu posso botar os valores aqui pra vocês, se vocês quiserem. Posso falar, tipo, um vídeo só falando sobre valores, quanto que eu paguei cada coisa. E o transfer, e aí foi super bom, foi uma mão na roda, porque, primeiro, eu atrasei, então eu tive que ligar pra Bayswater e falar, tipo, I'm going to be late, porque a gente não tem contato do cara que vai fazer nosso transfer, que é tipo um Uber particular, sabe? O cara tem um carro bom e tal, e é uma pessoa de confiança. É pra ser. O meu foi muito querido, eu vou contar pra vocês já. Ele foi um guia turístico, praticamente. Eu não sei quanto eu paguei, mas eu vou ver pra vocês. E aí é muito bom porque aí, tipo, eu não tenho o número dele, né? Então eu liguei pra Bayswater e falei, e daí na hora eles já tinham, tipo, todo o meu contato super organizado, assim. Não posso falar ainda porque eu nunca fui lá pra estudar. Mas realmente, assim, bem organizados, avisaram o cara que eu ia atrasar, tipo, super tranquilo. Outra questão também é que me dava muita tranquilidade, assim, eu não sei se é com vocês, é a minha primeira viagem sozinha, então, tipo assim, eu ficava, meu Deus, não vou ter que ficar esperando o Uber, não sei onde é que o Uber vai deixar, não sei como é que é a rua, então eu só saía ali do lugar e tinha um cara com a minha plaquinha com o meu nome escrito, e então foi super bom, o cara é muito legal, assim. Uma coisa também que eu acho importante falar, o inglês dos sul-africanos, ele tem bastante sotaque, é um sotaque, assim, mais grosso, quase que fosse, como se fosse um alemão falando inglês, sabe? Porque a primeira língua deles, majoritariamente, é o Afrikaans, que é uma linguagem, tipo, é uma mistura de holandês com outras línguas aí, que eu não sei dizer pra vocês, depois eu posso botar uma foto aqui explicando melhor, porque eu não sei dizer exatamente. E é uma língua bem complicada, tipo assim, esse casal sul-africano que tava do meu lado, eles falavam em Afrikaans, africanês, que a gente fala em português, e, tipo, eu não entendia nada, me lembrava um pouco do alemão, né? E eu sei alemão, então não entendi nada mesmo. Então, eles têm bastante sotaque, assim, sabe? Então é um pouquinho difícil de entender algumas coisas. Mas, tipo, tudo com paciência, assim, dá pra entender bem tranquilo. Aí o cara fez, tipo, quando eu peguei esse transfer e tal, aqui é muito legal, que são contrárias direções, porque são ingleses, eu não sabia disso, gente, por incrível que pareça. Eu vim pra cá e não sabia disso. A gente teve até uma brincadeira, porque ele falou assim, não, vai na parte da frente, à esquerda. Eu falei assim, I'm going to drive?
E daí ele falou assim, como assim? Daí tipo, a gente ficou se olhando, eu falei assim, eu não sei dirigir, porque eu pensei que ele ia me fazer dirigir, porque ele tava falando pra eu ir naquele lado. Daí depois que eu entrei, eu falei, meu Deus, que anta, óbvio, porque aqui foi colonização holandesa. Mas enfim, não tinha me tocado disso antes, por incrível que pareça, nem tinha visto nada falando sobre isso. E aí foi bem legal, assim, ele me mostrou o caminho do aeroporto até a minha faculdade. Até a minha faculdade não, até onde eu tô hospedada, e minha faculdade é 3 minutos aqui, então mais ou menos até a faculdade também, deu uns 30, 40 minutos. E foi super bom, porque ele me explicou várias coisas de Cape Town, então a gente passava pelos lugares, ele me explicou uma coisa que eu achei bem legal, inclusive, eu posso depois trazer algumas curiosidades pra vocês que eu aprendi aqui, mas uma coisa que eu achei muito legal foi que... Legal não, né? Muito triste, mas eu não sabia disso, é que os negros... Gente, a África é majoritariamente de pessoas negras, né? Mas aqui na África do Sul teve colonização holandesa, né? Tanto que a Cape Town é conhecida como a cidade-mãe, porque foi a primeira cidade que os holandeses pousaram não é naufragaram. Ai, gente, eu dormi 1 hora só. Não me lembro as palavras nem em inglês nem em português. Arparam seus navios, encontraram, descobriram. Alguma dessas palavras são sinônimos do que eu quero dizer, que eu não sei qual é a palavra exatamente. E então foi Cape Town que eles conheceram primeiro. É gigante, 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 tipo, dava pra ver pelo avião, assim, era a cidade que não acabava mais. E é majoritariamente de pessoas negras. A África, o continente como um todo, mas a África do Sul também, majoritariamente de pessoas negras. E até 1996, apenas os brancos votavam, que era 5, 6% da população. Vocês têm noção disso? Eu não sabia disso, eu fiquei em choque. E quem começou a mexer isso foi o Nelson Mandela. Ele mostrou a ilha, que o Nelson Mandela ficava preso, que tinha uma prisão só pra políticos. Numa ilha, assim, mas a gente não consegue visitar turistas. Mas ainda existe, só que não tá em funcionamento, né? Que o Nelson Mandela ficou preso por 8 anos. E mais umas histórias, ele me contou das três rochas, das 3 montanhas que cercam Cape Town, que é a mais famosa, que é a Table Mountain. Tem outra que começa com D, que eu não vou me lembrar agora. E a outra que é, tipo, imita um leão deitado. Eu não vi o leão, sendo bem sincera, mas também eu tô com um olhar de que não dormiu um dia e a mala ainda não... Ninguém sabe onde tá minha mala, então não tô dos melhores humores, né? Mas enfim, ele me trouxe aqui na minha estadia, me trouxe até aqui à frente, só me deixou com os atendentes aqui de onde eu tô hospedado, Student Home, quando já tava tudo certo, quando já tinha pagado tudo, quando já tava tudo tranquilo. Eu subi, aí fiquei um tempo conversando com eles, tá? Tem bastante brasileiro, inclusive, nesse prédio, algo bem legal pra quem é brasileiro e tá pensando em vir pra cá, Student Home, o lugar. É um lugar super bom, assim, é um lugar em conta, tem bastante regra, né? Então tem que seguir as regras certinho. O 10º andar é o único que tem ar-condicionado, então se isso é uma coisa importante pra vocês, se atentem nisso. O meu é o 10º, porque pra mim é importante ar-condicionado. Deus me livre sem ar-condicionado. E eu nem sabia disso, descobri depois de ter reservado, graças a Deus. Deu tudo certo. E eles são bem gentis, assim, tem academia 24 horas, tem lavanderia que tu paga também, mas é 30, 50 rands, então, traduzindo isso pra nossa moeda, tem sentido por 3 a 10 pila, 10 pila por lavagem, e são 30 pra lavar e 30 pra secar. Ou tu deixa secar no ar livre, sei lá, bota no banheiro, ou tu paga pra secar, que daí no caso vai ser 60 rands, que vai ser 20 reais. E é umas 6 a 12 peças, pelo que eu entendi, que dá pra botar. Eles também têm um caixa aqui, e depois eu posso mostrar pra vocês depois do Student Home, quando eu tiver energia, eu faço um tour que eu também quero conhecer, porque eu só sei o que me falaram até agora, né? Mas enfim, aí eles me deram a chavezinha do quarto e eu tô aqui, a minha colega de quarto ainda não chegou, ela vai chegar amanhã de manhã. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, primeira vez fazendo um vlog postando no YouTube, mas tô gostando. E quero fazer assim, porque eu quero fazer mais viagens e também talvez eu traga um pouco mais da minha rotina em Porto Alegre também. Meu sonho de criança era ser youtuber, inclusive, um sonho um pouco pequeno, assim, mas era meu sonho porque eu adorava assistir os vlogs do John Vlogs, do Edu Coffee, do Amenic, assim, como um todo, e daí tinha a Breckman. Gente, eu adorava, eu era muito fã. E eu lembro que era uma coisa que às vezes eu botava e ficava fazendo outra coisa, sabe? Me dava curiosidade, assim, de conhecer outros lugares, enfim. Então eu tô fazendo isso até por uma forma de poder guardar, assim, futuramente, poder ver eu com 20 anos na minha primeira viagem sozinha, tá? E é isso, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, qualquer coisa que seja, vocês podem me falar. Eu tenho o meu Instagram, que é o meu principal meio, né? Inclusive, acho que agora quem vai assistir vai ser minha mãe, minha avó, minha família e meus amigos, talvez. Mas se alguém tá vendo isso futuramente, enfim, não tem nenhuma relação comigo, o meu Instagram é Luiza Kronmaier, L-U-I-Z-A, que nem escreve aqui no canal. Luiza Kronmaier, tudo junto. Na rede vizinha e no TikTok é a Luiza Kronmaier também. Tudo é Luiza Kronmaier. Se botar Luiza Kronmaier vai aparecer nos lugares, tá? E é isso, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.